O- uma característica muito importante das funções de transferência é o conceito de polos e zeros. Tá? Pensando em uma FT, né, uma função de transferência de forma genérica, ela será uma relação de dois polinômios. Tá? Então, nós temos aqui um polinômio QS e um polinômio PS. Tá? O polinômio QS, pessoal, ele são os zeros da função de transferência ou as raízes do numerador. E o PS, tá, são os polos da função de transferência, né, ou raízes do denominador. Tá? Então, sistemas que são fisicamente possíveis, nós temos os zeros sempre de ordem menor do que os polos. Tá? Do que os polos. E uma pergunta que eu faço aqui, né? Zeros e polos têm efeito sobre a dinâmica do sistema? Absolutamente sim, claro que sim, tá? Os zeros, eles têm uma influência de forma mais suave, tá? A influência dos polos, ela é mais rígida, por quê? Porque os polos da função de transferência, né, tende a infinito, ou seja, o denominador, né, quando eu tenho zero, o denominador tende a zero, e quando eu faço uma divisão de algo que está tendendo a zero, tende a infinito. Então, os polos, tá, eu tenho todo um estudo que eu posso fazer, tá, em cima dos polos. Os polos têm um efeito prévio muito importante no estudo da função de transferência. Tá? Com base nos valores dos polos, nós podemos ter uma ideia qualitativa do comportamento da resposta do sistema estudado. Né? Nós podemos fazer isso, tá? Nós podemos fazer isso, né, sem a necessidade de realizar grandes cálculos, né? Nós apenas analisamos este gráfico aqui, que é conhecido, né, como plano complexo ou plano S, né? E no plano S, ou nesse plano complexo, nós temos duas regiões que nós chamamos de regiões estáveis, região estável, né? Uma região estável aqui, uma região estável aqui, e duas regiões instáveis, tá? Que nós vamos ver isso mais para frente. Então, olha só, um exemplo aqui, olha, uma função de transferência qualquer onde temos duas raízes reais e distintas, ficou indistintas aí, né? E distintas. Não sei o que aconteceu aqui, o que eu escrevi, muito doido, né? Mas é distintas. Então, quais são essas? Menos 2 e 5. Então, nós temos localizado, né? Essa função de transferência, nós temos ela localizada nestes dois pontos aqui do plano S, ou do plano complexo, né? Se eu já tenho uma função qualquer onde possa ter duas raízes complexas e conjugadas, né? Então, por exemplo, 2 mais 3j, né? Complexo aqui a gente usa j, tá? Porque para o i, na parte de controle, tu pode confundir com corrente, então é comum usar para números complexos o j. Por isso que o plano S, tá? Ele está como J, tá? Então, o plano S é o seguinte também, antes de tudo, né? Senão pode ficar um pouco confuso aí. O eixo X são a parte real da raiz, tá? O eixo Y é a parte imaginária da raiz, tá? Então, eu tenho aqui 2 mais ou menos 3j, né? Então, nós temos aqui menos 2, tá? Desculpa, ficou só 2. É menos 2, tá? Mais ou menos 3j. Então, nós temos aqui o menos 2, mais ou menos 3j, né? Que é na parte imaginária deste, dessa raiz, tá? E como nós interpretamos, né, o plano S? Tá? Então, de novo, tá, pessoal? Interpretar o plano S, nós teremos aí uma análise, né, uma avaliação
qualitativa, tá? Nós podemos ter uma ideia do que vai acontecer com esse sistema, tá bom? E esta ideia está em função da estabilidade desse sistema. O sistema é estável ou é instável. Então, toda vez que tivermos um polo com parte real negativa, né? Com parte real negativa, nós temos a função de transferência estável, ou seja, o sistema é estável para qualquer condição, tá bom? Então, nós podemos aqui a parte real negativa, então, parte real negativa está desse lado aqui, eu tenho uma região estável, nós temos uma função de transferência estável e um sistema estável. Toda vez que nós tivermos um polo com parte real positiva, tá? Então, nós estaremos deste lado aqui do nosso plano S. Então, o sistema será instável. Então, é dessa forma que eu interpreto, tá? Mas vamos, tá, interpretar muito mais este gráfico agora, tá? Primeiro, vamos definir, tá? Antes de começarmos aí essas análises qualitativas do sistema, por meio, né, da análise dos polos da função de transferência, vamos definir o que é um sistema estável e o que é um sistema instável, tá? Estável é aquele sistema que, após um distúrbio sustentável, atinge a condição de regime permanente. Então, veja, aqui ó, eu tenho uma perturbação de grau, é um distúrbio sustentável, porque eu faço a perturbação e mantenho este valor, e quando eu faço isso, o meu sistema, a resposta do sistema, ele volta para um estado estacionário. Ela sai do estado estacionário, zero aqui em variável de desvio, e vai para um outro estado estacionário. Então, esse sistema é um sistema estável. Tá? Instável é aquele sistema que, após um distúrbio sustentável, não atinge a condição de regime permanente. Então, vamos lá, se caso, né, nós dessemos uma perturbação de grau nesse sistema e ele se comportasse dessa forma, olha, está, né, só subindo, crescendo ou decrescendo a sua resposta, nós teríamos, então, um sistema instável. Por que isso é importante? Porque sistemas estáveis eu consigo fazer o controle, tá? Porque um controle de processo, quando nós colocamos um set point para ser mantido, ela é a condição de regime permanente que eu quero chegar. Tá? Se o sistema for estável, tá, eu posso aplicar uma perturbação e o meu sistema de controle consegue levar isso, fazer com que a resposta atinja o novo regime permanente. Se o sistema é não estável, eu não vou conseguir realizar o controle desse sistema facilmente. Até posso, né, com algumas técnicas, mas facilmente eu não conseguirei ter um bom controle. Tá? Então, agora vamos pegar aqui, né, como exemplo, né, um sistema com dois polos, tá? Ou seja, duas raízes no denominador, beleza? Agora eu tenho algumas condições. Vamos passar aí por 6 situações, tá, dessas raízes. Primeira situação aqui esses polos, os dois polos são reais e distintos com parte real negativa. Então, olha só, dois são distintos com parte real negativa. Então, as duas partes reais estão aqui do meu lado esquerdo do plano S, né? Aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Só lembrando isso aqui. Então, o que eu tenho quando os polos, né? Os polos reais distintos com parte real negativa, tá? O que eu tenho? Eu terei, né, um sistema com um comportamento, tá, com uma curva dessa forma aqui, ó, tá? Sem oscilação. Então, terá comportamento com uma curva sem oscilação até atingir o estado estacionário. O sistema é estável. Lembre-se deste lado aqui, do lado esquerdo, eu tenho as regiões estáveis. Do lado esquerdo, regiões estáveis, do lado direito, regiões instáveis, tá? Então, se eu tenho dois polos, né? E são reais, distintos, estão do lado negativo, o sistema é estável. Se eu tenho dois polos reais e iguais, com parte real negativa, então os dois polos estão no mesmo ponto, eles são
iguais, tá? Então, eu terei este comportamento aqui, ó. Terá como comportamento uma curva semelhante ao que nós vimos anteriormente com raízes distintas, sem oscilação, mas com uma velocidade maior, né? Se eu voltar aqui, veja, olha, a velocidade com que atingiu o estado estacionário quando eu tenho as raízes distintas é mais lenta do que a velocidade que eu atinjo o estado estacionário com as raízes iguais, tá? Ele é estável, por quê? Porque eu tenho raízes reais, né? Quer dizer, a parte real das raízes é negativa, tá bom? A terceira situação é o seguinte: nós temos polos complexos com parte real negativa. Tá? Então, olha aqui, polos complexos com parte real negativa. Então, a parte real aqui está negativa, está desse lado, complexo porque está aqui. Toda vez, pessoal, que eu tenho raízes complexas, né, eu tenho um polo complexo no meu sistema, eu tenho um sistema oscilatório. Tá? Se tem raízes complexas, o sistema é oscilatório. Bom, como esse sistema aqui, tá, tem as raízes da parte real do lado aqui negativo, esse lado aqui é da estabilidade. Então, ao aplicar um distúrbio, né, no meu sistema, nós teremos então um comportamento oscilatório tendendo ao estado estacionário. Tá? Então, esse comportamento oscilatório se deve aos polos complexos. O sistema é estável porque nós temos os polos aqui do lado da estabilidade. Quando eu tenho, então, polos posicionados sobre o eixo complexo. O que acontece, tá? Sobre o eixo complexo, tá? Então, o sistema aqui, pessoal, estava na parte negativa, tá? Então, olha só, estávamos aqui, né, na parte negativa, como apresentado com o xizinho sem estar pintado aqui, tá? Ele estava estável com oscilação devido à parte complexa, né, do sistema. Então, quanto mais tivermos a aproximação dos polos no eixo Y, que é o eixo do imaginário, ou seja, quanto menor for a parte real, em termos absolutos, né, do nosso sistema, a resposta deles começará, né, a apresentar oscilações cada vez maiores. Chegará um ponto, né? Qual que é o ponto? O ponto aqui onde nós temos em cima do nosso eixo, né? Que o sistema estará criticamente estável ou marginalmente estável. Né? Essa oscilação aqui ela pode ser contínua e constante, tá? Então eu tenho esse tipo aqui de resposta do meu sistema. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando o polo passar para o lado direito, e nós tivermos, então, as raízes, né? A parte positiva, a parte real positiva, nós teremos, então, o sistema instável, ou seja, o sistema atinge a instabilidade, tá? Dessa forma, ele é conhecido como sistema criticamente estável ou marginalmente estável. A outra situação aqui, o 5, né? Então, nós caminhamos, né, lá do lado esquerdo para o lado direito do plano S. Nós temos dois polos complexos com parte real positiva. Tá? Isso aqui, né, vai fazer com que o sistema apresenta um comportamento oscilatório porque é complexo, só que instável, tem oscilações crescentes, e isso vai aumentando e vai aumentando. O sistema é instável. Tá? E nós temos aqui, né, dois polos com parte real positiva sem parte complexa, né? Então, somente
parte real. Então, nós temos os dois polos aqui positivos, né? Somente parte real. Então, teremos um sistema com comportamento crescente ou decrescente, tudo depende do sistema, sem oscilações. Por que eu não tenho mais oscilações? Porque eu não tenho a parte complexa, tá? E esse sistema é instável, está do lado aqui da instabilidade, né, do plano S. Tá? Né, nós podemos, então, né, sabemos, né, que nós podemos ter uma ideia, tá, da básica do comportamento do sistema, fazendo aí a análise do plano S, né? E essa ideia ela é importante porque podemos determinar se um sistema ele é estável ou se ele é estável, ou seja, se ele é estável, ele irá atingir o estado estacionário após um distúrbio sustentável. Se ele é um sistema instável, ele não atingirá o estado estacionário após um distúrbio sustentável. Nos exemplos que nós vimos ali, naquelas 6 situações, nós discutimos sistemas que tinham dois polos, tá? Ou seja, duas raízes. Porém, né, em termos mais genéricos, né, se tivermos aí, olha, um sistema com N polos, olha, que eu coloquei aqui, um sistema com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 polos, tá? Então, se nós tivermos aí um sistema com N polos, basta um polo estar do lado da instabilidade e o sistema será instável. Tá? Então, esse sistema aqui seria instável, por quê? Porque eu tenho um polo aqui do lado da instabilidade. Eu tenho uma parte imaginária e a parte real positiva. Então, ele seria o quê? Um sistema oscilatório instável. Tá, beleza? Então, pessoal, essa parte aqui, tá, que eu apresentei para vocês, é a parte de função de transferência. Nas aulas, então, nós, né, vamos, né, voltar aí na parte de função de transferência e nós iremos aplicar mais esses conceitos de funções de transferência. Tá beleza? Então, vejo vocês na próxima, tá? Um abraço a todos.